Se a sua placa de vídeo está superaquecendo, fazendo muito barulho e ainda consumindo uma quantidade significativa de energia, Burn, baby, burn. tenho uma ótima notícia. Neste vídeo, vou mostrar como reduzir o consumo de energia da sua placa de vídeo, mantendo o mesmo desempenho, ou até mesmo aumentando um pouco o desempenho, o que ao mesmo tempo vai diminuir a temperatura e, consequentemente, reduzir o ruído. Provavelmente alguns de vocês vão dizer: Pavel, a gente já sabe o que é undervolting e quase todo mundo já tentou. Exatamente, quase todo mundo já tentou, mas a verdade é que poucos continuaram usando, porque na prática o benefício era mínimo. Mesmo que a temperatura tenha caído 1 ou 2 graus e o desempenho em um jogo tenha permanecido o mesmo, em outro jogo caiu visivelmente, e no terceiro então travava direto. E não é de se estranhar, porque todos os tutoriais, guias, vídeos e artigos estavam errados. Oh, não! E não era só alguma revista local de informática que estava errada, até portais mundiais e canais no YouTube com vários, até mais de 10 milhões de inscritos, também faziam isso de forma incorreta. Snap. Alguns erravam menos, outros mais. E bom, eu não sou capaz de vasculhar toda essa internet. Mas já que as maiores mídias do setor estavam divulgando informações erradas, é bem provável que a grande maioria de vocês também fazia essa operação de forma incorreta. Resolvi cuidar pessoalmente do assunto e, como sabem, sempre aprofundo. Assim, preparo para vocês um material mais confiável e completo possível. Aqui é o Pavel e você está assistindo ao canal TechManiac HD. Seja bem-vindo ao vídeo. Este conteúdo é possível graças ao apoio da plataforma GVG Mall, loja especializada em chaves para jogos de PC, Xbox, PlayStation e Google Play. Aqui você encontra quase tudo, desde cartões presente para Steam até softwares como Office ou Windows. Se você ainda está sofrendo com aquela mensagem irritante, lembrando da necessidade de ativação, acesse agora o link que está na descrição. Você receberá a chave em minutos e só precisa colá-la nas configurações de ativação. Isso não só vai legalizar a sua versão do sistema, mas também vai permitir que você faça atualização para o Windows 11 sem problemas. O Office é ativado e vinculado à sua conta de forma simples. E com o código TMHD, você recebe um desconto extra de 20%, que em épocas de promoções e feriados pode chegar a 30%. Pare de pagar caro e acesse o site agora mesmo. Para garantir que você não perca mais tempo, apresento alguns fatos incontestáveis. Na versão móvel da RTX 2060 com limite de 90 watts, o aumento médio da eficiência energética foi de 32%, e isso junto com um aumento no número de quadros e maior estabilidade na geração deles. Um resultado realmente espetacular. Mas laptops de entrada ou até mesmo de média gama são bastante limitados por sistemas de refrigeração de baixo desempenho e limites de energia baixos para a GPU. Repetindo o procedimento em um modelo mais potente da série RTX 3000 em um laptop com limite de 130 watts e refrigeração eficiente que puxa ar por baixo e por cima. Ainda assim, conseguimos quase 19% de aumento na eficiência energética, enquanto também aumentamos a taxa de quadros. Neste vídeo vou mostrar como fazer 2 níveis de undervolting. O primeiro aumenta o número de quadros gerados enquanto reduz o consumo de energia, e o segundo é um undervolting mais profundo. Um undervolting mais agressivo reduz bastante as temperaturas, melhora o funcionamento e diminui o consumo de energia, mas pode reduzir um pouco os quadros. Quanto? Veja só. Na RTX 3090 de desktop, consegui reduzir o consumo de energia em quase 100 W, perdendo apenas de 2 a 23 quadros. A temperatura caiu muito, e quem tem essa placa sabe que 10 graus a menos deixam o computador 2 vezes mais silencioso. No entanto, os verdadeiros mestres da eficiência energética são as mais novas placas da série RTX 4000 fabricadas com litografia de 4 nanômetros. Aqui, alcançamos um aumento de 48% na eficiência energética por quadro. Hey, that's pretty good. Mas fiquem tranquilos, sei que nem todos têm esse equipamento. Por isso, nossa equipe passou semanas realizando e repetindo centenas de testes com várias placas de vídeo e notebooks. Se você tem um sistema mais antigo, ainda pode esperar aqui uma melhoria de 10 a 25% na eficiência energética. Eu mesmo sou cético e, até ver provas concretas e dados, é difícil para mim acreditar nesse tipo de afirmação. Se você acha que isso é bom demais para ser verdade, acho que sei o que está passando pela sua cabeça. Porque parece impossível que as empresas que fabricam as placas ajustem tão mal a voltagem.
Afinal, isso anda junto com um consumo de energia muito maior e temperaturas mais altas, e isso definitivamente não é do interesse deles. Good point. Você vai dizer que isso não faz sentido e que undervolting é uma farsa. A menos que exista algum pacto sombrio, no qual as usinas de energia compartilham os lucros da energia cada vez mais cara. Talvez alguém acredite nessa teoria, mas a verdade é mais simples do que parece. As principais causas são o processo de fabricação, a compatibilidade e, no caso das placas de vídeo mais recentes, ou até mesmo dos processadores, a busca máxima por desempenho, mesmo que isso custe um consumo excessivo de energia. Explicando de forma breve e bastante simplificada, os wafers de silício, nas quais os microprocessadores são impressos e cortados, não são isentas de defeitos. Isso depende da qualidade do wafer. Desde a litografia até o avanço tecnológico, sempre existirão peças descartadas sem utilidade. Mesmo as aprovadas estão longe da perfeição. E enquanto um processador atinge a frequência planejada com, digamos, 900 mV outro, para funcionar de forma estável com o mesmo clock, já vai precisar de 950 mV. Provavelmente todo mundo já ouviu falar da loteria do silício, ou que um processador pode ser overclockado melhor enquanto outro menos. Quando se trata de undervolting, a mesma regra se aplica exatamente aqui. Como vocês devem imaginar, não há nada pior para um negócio do que ter um produto devolvido, reembolsar o cliente e ainda arcar com custos de transporte e atendimento. Para garantir tranquilidade e evitar a falência, é melhor ter uma boa margem de erro. Digamos, 20% de tensão mais alta, só por precaução, para que até o chip mais azarado funcione sempre de forma estável. Resta uma questão sobre a qual fabricantes de circuitos integrados não têm influência. E se o usuário usar uma fonte de alimentação barata e ruim no computador? Que não mantém as tensões previstas, apresenta quedas de tensão e, ao mesmo tempo, é suscetível a outras interferências da rede elétrica. Quando a vizinha liga o secador, o jogo dele trava. Entenderam por que é melhor definir uma tensão de fábrica mais alta? Então, enquanto você tiver uma fonte de alimentação decente e não pegar o pior e mais azarado chip que passou raspando pelo controle de qualidade, você pode ganhar muito com o undervolting. Outra questão é que, com o passar dos anos, a quantidade de ciclos de aquecimento e depois de passar uma quantidade significativa de megawatts-hora pelo chip, ele sofre processos de degradação, fazendo com que a resistência aumente. Ou seja, com o tempo, ele precisa de uma tensão cada vez maior para que o chip de fato ainda funcione. Então, os fabricantes precisam fazer isso, mas uma tensão mais alta leva a uma degradação mais rápida, e isso já é uma perda para o usuário. Portanto, ao fazer undervolting, você prolonga a vida útil do seu equipamento. Você também não vai violar as condições de garantia de forma alguma, e mesmo que faça um undervolting muito profundo, o máximo que pode acontecer é o fechamento do jogo, ou, no pior dos casos, o reinício do computador. E de acordo com a opinião de especialistas, a chance de dano físico ao equipamento é totalmente zero. Para realizar esse procedimento, usaremos um programa chamado MSI Afterburner. Se ainda não instalou, na descrição e no comentário fixado há um link para o download. Baixe sempre da fonte oficial. Se depois de instalar o programa ele estiver diferente do que você vê aqui comigo, isso significa que você está usando uma skin diferente, pois existem várias opções para escolher. Isso basicamente não faz muita diferença, mas para que você possa acompanhar sem problemas o que eu vou explicar e mostrar e o que aparece aí para você, talvez seja mais conveniente mudar para a mesma skin, só para facilitar. Então, acesse as configurações do programa, seja clicando no ícone de engrenagem ou no botão com o nome Settings, vá até a aba de interface do usuário e escolha aquela cujo nome você está vendo agora na tela. Se você estiver usando uma TV ou monitor com resolução mais alta e por isso a janela do programa estiver muito pequena, repare que na parte de baixo você pode aumentar o escalonamento. No entanto, se essa opção não funcionar corretamente para você, vou deixar um link na descrição para um tutorial que vai te ajudar a ativar o escalonamento avançado. Antes de fechar a janela, confira na primeira aba se o processador gráfico principal selecionado é o desejado para undervolting e não o chip integrado por engano. Agora é hora de iniciar o procedimento. Você deve iniciar um processo que leve as frequências da placa de vídeo aos valores de operação e a coloque sob carga suficiente para testar a estabilidade das novas configurações. No entanto, nem todo jogo, e muito menos todo teste sintético, é adequado para isso. Muitos materiais antigos sobre undervolting sugerem o Heaven Benchmark,
mas ele não é ideal e, na prática, pode ser uma perda de tempo, tornando as configurações instáveis. Por isso, gostaria de sugerir Fortnite para todos aqui. Em primeiro lugar, porque é totalmente gratuito, então qualquer pessoa assistindo a este tutorial pode baixá-lo e testar. Em segundo lugar, pelas configurações. No undervolting, é importante sobrecarregar a placa de vídeo corretamente, sem exageros, ou seja, buscar o maior boost de clock possível. Fortnite oferece configurações tão diversas como nenhum outro jogo. No modo desempenho, funciona até em um computador antigo com i3 chamado de Batata. Por outro lado, com a implementação do novo motor gráfico Unreal Engine 5.1, ele consegue exigir bastante até mesmo de uma placa de vídeo que custa 10.000 watts. O jogo roda suavemente em modo janela em tela cheia, permitindo que, usando as teclas Alt e Tab, possamos alternar livremente entre o jogo e o Afterburner. Lembre-se também de desativar a sincronização vertical e remover o limite de quadros por segundo. No fim das configurações gráficas, ative a exibição da contagem de quadros por segundo, que pode ser útil. E o mais importante aqui, dentro da aba Carreira, você encontrará as repetições das partidas. Reproduza o replay gravado, que sobrecarrega o sistema como a partida. Curiosamente, mesmo com o replay pausado, a carga no sistema e na placa de vídeo não diminui, o que nos dá condições ideais para, com calma e sem grandes variáveis, encontrarmos as frequências ideais com a voltagem desejada. E, acima de tudo, é um jogo real, não apenas um teste sintético. Vale ressaltar também que ela é bastante sensível a qualquer instabilidade causada por undervolt excessivo. E pelo menos pelas minhas observações, enquanto muitos outros jogos podem travar depois de 1 ou 2 horas de jogo, o Fortnite consegue, em poucos minutos ou até mesmo em poucos segundos, verificar se não exageramos nas configurações. Aliás, dá uma olhada em como isso acontece. Configurei a frequência propositalmente alta apenas para mostrar no que você deve prestar atenção. O jogo roda em segundo plano, mas aparecem flashes e artefatos estranhos. Algo claramente está errado. Se durante o processo você notar um comportamento parecido, pode clicar no botão para restaurar as configurações de fábrica, o que vai corrigir o problema imediatamente. Se você não conseguir a tempo, o Fortnite é gentil o suficiente para fechar a janela do jogo e exibir uma bela mensagem informando que ele travou. Depois você vai abrir o jogo novamente e ajustar um pouco as configurações, repetindo esse processo até encontrar aquelas que fiquem totalmente estáveis. Ok, já vou mostrar para vocês como é o processo de encontrar esses clocks e voltagens estáveis. Com o jogo rodando em segundo plano, vá até a janela do programa Afterburner e clique no ícone dessas 3 barras. Ou então, pressione Ctrl junto com a tecla F no teclado, o que vai abrir o Frequency Curve, ou seja, o editor da curva de clock. Ajuste o tamanho da janela para que você consiga ver bem cada um dos pontinhos, porque é neles que vamos trabalhar mais agora. Se já fez alterações, clique em Resetar para configurações padrão e observe por um tempo os clocks em que sua placa de vídeo opera. Esse valor aparece no canto superior esquerdo da janela e também pode ser lido no editor de curva. Se você olhar com mais atenção, deve perceber uma linha fina, delicada e tracejada. Clique no pontinho onde ela termina e tanto a voltagem quanto a frequência do clock correspondente serão destacadas. Se a voltagem não aparecer na janela principal do Afterburner, confira se o monitoramento está ativado nas configurações gerais. Se isso também não funcionar, você simplesmente terá que confiar no que a curva mostra. São dados totalmente válidos, só que um pouco mais difíceis de interpretar. Vamos começar procurando a menor voltagem estável para um clock relativamente alto do núcleo da GPU. Primeiro, vou te mostrar como faço o procedimento em um notebook com RTX 3070 Ti, pois os clocks e as voltagens desse chip são muito parecidos com todas as placas de desktop, assim como com os chips de notebook das séries RTX 2000 e 3000. O ideal é ajustar as configurações do jogo para que seu chip atinja os valores mais altos possíveis. Como você pode ver, no meu caso, o clock não passa de 1785 MHz, porque em notebooks ou outros dispositivos móveis é difícil alcançar qualquer coisa além disso. Por precaução, você pode verificar os clocks máximos da sua placa ligando qualquer jogo, mas que seja bem mais leve. Trackmania é um jogo muito rápido e também gratuito, e como você pode ver, esse também não consegue ultrapassar o clock de 1785 MHz. O fato de vermos o valor mais alto de 1965 no topo do gráfico não significa que ele realmente poderia chegar a isso, então não dê muita importância para esse número. O essencial é saber em quais frequências seu chip opera, então clique onde a linha tracejada desce.
Dessa forma, você confirma qual voltagem está sendo fornecida ao chip e, como vemos neste exemplo, está sendo fornecido exatamente 925 mV. Eu gostaria de diminuir 100 mV para essa mesma frequência, porque sim, não existe nenhuma regra especial aqui. Veja bem, reduzir 100 mV, mantendo o mesmo clock, vai manter o desempenho e deve diminuir visivelmente o consumo de energia, as temperaturas e, consequentemente, o ruído. Então, por que não tentar? Então agora estou procurando qual ponto corresponde à tensão de 825 mV e, quando já o selecionei, marco todo o gráfico com a tecla Shift para que ele fique levemente destacado em azul escuro. Agora, usando as setas do teclado ou o mouse, ajusto o ponto para o nível de 1785 MHz. Dessa forma, você vai aumentar o clock em toda a faixa de tensões disponíveis, e isso é fundamental para realizar o undervolting corretamente. Agora, segurando a tecla Shift, altere a seleção do gráfico para que o ponto que ajustamos e tudo o que está à direita dele fiquem destacados em azul. Você pode fazer a seleção tanto da esquerda antes do ponto quanto da direita, puxando um pouco além dele. Por mais estranho que isso possa parecer, a seleção deve começar exatamente entre esses dois pontos. Caso contrário, o próximo passo não vai funcionar. Por isso, vale a pena expandir essa janela. Depois de selecionar, não solte a tecla Shift e pressione Enter. Você verá que o valor do ganho mudará para o valor desejado, então pressione Enter uma segunda vez, ainda segurando a tecla Shift. Você verá que a curva após o ponto definido ficou mais plana. Dessa forma, a placa de vídeo não vai fornecer tensões mais altas. Para testar as configurações, clique no botão de confirmação na janela principal do programa. Vale a pena observar por um momento para ter certeza de que tudo está funcionando de forma estável. Se tudo correr bem, clique no ícone de disquete e salve o perfil, por exemplo, como número 1, o primeiro nível de undervolting. Há mais algumas informações importantes sobre o programa Afterburner. Se você quiser que o perfil que você configurou e ativou por último seja carregado automaticamente ao ligar o computador, basta clicar neste botão com o ícone do Windows. Por outro lado, se você tem vários perfis salvos e quer alternar rapidamente entre eles, até mesmo durante o jogo, vá até a aba Perfil e atribua atalhos a eles. É uma solução ótima e conveniente. Se quiser exibir e monitorar estatísticas do hardware, como processador ou placa de vídeo, ative-as aqui, ou só as que preferir. Use outro programa para monitoramento, que permite análise mais profunda e personalização. Se quiser um vídeo detalhado sobre como exibir as estatísticas, deixe seu like e comentário. Agora vou mostrar rapidamente que o procedimento funcionou. Ativo a sobreposição de sensores e, em tensão da GPU, vejo o valor atual da voltagem do processador gráfico. Na verdade, ele exibe duas casas decimais, arredondando um pouco para cima. Após redefinir as configurações do Afterburner, essa voltagem aumenta em 100 mV, fazendo com que o chip consuma entre 70 e 580 watts de energia. Agora vou clicar no primeiro perfil que criamos e confirmar sua configuração, o que imediatamente reduz a voltagem e, consequentemente, o consumo de energia também diminui visivelmente. Sua placa pode suportar frequências mais altas, mas o que você configurou pode ficar instável. Agora mostrarei como fazer ajustes finos. Para testar uma frequência mais alta, agora selecione todo o gráfico segurando a tecla Shift, clique no ponto e usando a seta do teclado, aumente o valor em 15 MHz. Sim, meus caros, 15 sempre tem que ser 15. Isso aconteceu em todas as placas da NVIDIA em que fiz essa operação. Se você mudar o valor do aumento ou da redução em 1, 5 ou 10, vai perceber que a placa nunca vai manter as frequências que você definiu. Sempre vai ser um pouco mais, um pouco menos. Após elevar toda a curva para 1800 MHz, seleciono novamente o intervalo que desejo nivelar. Ainda segurando Shift, aperto Enter pela primeira vez, pela segunda vez e confirmo essas configurações. O jogo continua funcionando, não há nenhum artefato, nada indesejado está acontecendo. Claro, antes de começar a comemorar o sucesso total, deixe o replay rodar um pouco em segundo plano e, se estiver tudo certo, talvez mais um pequeno passo de 15 MHz para cima. Caso apareçam sinais de alerta, é claro, um passo para baixo. Pois é, mas como dar esse passo para baixo? Muito parecido, só lembre-se de sempre, mas sempre mesmo, selecionar todo o gráfico primeiro e só então abaixar o ponto desejado. Selecione com Shift as frequências que deseja nivelar, pressione Enter 2 vezes e pronto, está feito. Se quiser, salve o perfil novamente. No entanto, o Afterburner não é perfeito e às vezes o perfil salvo pode, como vocês podem ver, ficar um pouco fora do lugar.
Nesse caso, é preciso corrigir novamente o valor no ponto desejado e salvar o perfil no mesmo lugar. Passei algumas horas assim em alguns jogos e não tive nenhum problema de estabilidade. Isso me convenceu de que 1785 MHz, com uma tensão de 825 MV neste equipamento específico, é totalmente estável. Agora, eu gostaria de encontrar clocks para uma tensão mais baixa e estável, para maximizar a eficiência energética. Se você já definiu e verificou o primeiro nível de undervolt, definir o segundo, terceiro ou até o quarto é muito fácil. Em teoria, bastaria nivelar qualquer ponto para uma tensão mais baixa, porque se a tensão mais alta era estável, então a mais baixa também será. Mas a verdade é que frequências mais baixas também exigem uma tensão mais baixa. Perceba que o primeiro perfil, com tensão de 750 MV, mantém o clock em 1605 MHz, o que estaria ok. Se quisermos fazer isso rapidamente e esquecer. Mas se você quiser criar um segundo perfil avançado e mais refinado, então selecione novamente todo o gráfico e puxe-o ainda mais para cima. Posso te contar que mesmo depois de aumentar mais 45 MHz, meu sistema ainda não apresentou nenhuma instabilidade, o que resultou em uma eficiência energética ainda maior em relação aos quadros gerados. Aliás, o gráfico vai ilustrar isso melhor, pois também incluí esse valor nele. A barra verde mostra de forma clara quantos quadros a placa gera para cada 10W de energia. As configurações de fábrica e o primeiro nível de undervolting são separados por quase 18% de aumento de eficiência, e você não perde nenhum quadro com isso. Curiosamente, você ainda sai ganhando. Por quê? Porque nas configurações de fábrica, a frequência do clock da GPU ficava pulando o tempo todo. Já o segundo nível de undervolting representa um aumento de eficiência de 38%. Veja você mesmo, em vez de 113W, a placa de vídeo consumiu modestos 82 e a média de quadros caiu apenas, um quadro. É verdade que o 1% low mostra que, em momentos mais exigentes, reduzir o clock para 1650 MHz teve certo impacto, mas nem em todo jogo isso faz tanta diferença assim. Vamos analisar como Assassin's Creed Valhalla se comporta. Mais uma vez, as configurações de fábrica foram inferiores ao primeiro nível de undervolting. Vale a pena pausar aqui e pensar seriamente em fazer essa operação não só para você, mas também para todos os seus amigos. Os dados falam por si só, mas é um laptop e, de fato, uma temperatura mais baixa pode ser agradável, porque isso também significa menos ruído. Mas será que esses 30W a menos de consumo de energia e alguns quadros a mais realmente valem a pena? Por isso, se isso ainda não te convenceu, veja como o undervolting pode fazer diferença em uma placa de vídeo de verdade. A RTX 3090, naturalmente, não é uma das placas de vídeo mais eficientes em termos de energia, mas repare que, cortando quase 100W de energia, perdi apenas 3 quadros por segundo, e o 1% mais baixo dos quadros por segundo até melhorou. Acredite em mim, esses 100W a menos fazem uma diferença enorme, e aqui nem se trata só da própria placa de vídeo. Os ventiladores dela realmente giram algumas centenas de rotações por minuto mais devagar, mas até a própria fonte de alimentação do computador fica menos audível e todos os outros ventiladores também podem funcionar muito mais silenciosamente. Fique atento ao primeiro nível de undervolting. Pode ter reduzido modestos 25W, mas veja como isso teve um grande impacto no aumento do 1% mais baixo de quadros por segundo, melhor fluidez, ou seja, menos stuttering. A questão é que nas configurações de fábrica, toda vez que a placa atingia o limite de 350W, a quantidade de energia era brutalmente cortada, o que causava oscilações nos clocks e queda na quantidade de quadros gerados. Por isso, o undervolting acaba sendo uma solução tão eficaz. No Assassin's Creed, meu terceiro nível de undervolting também economiza quase 100W de energia, cortando apenas 4,5 quadros por segundo. Mas também reduz a temperatura da GPU de 67 para 57 graus, mesmo com as ventoinhas girando bem mais devagar. Vale a pena ou não? Escreva nos comentários se você gosta dessa solução. Espero ter conseguido despertar seu entusiasmo por esse assunto, mas como o vídeo já está ficando bem longo e o YouTube não gosta muito disso, vou dividi-lo em 2 partes e olha, na próxima vai acontecer muita coisa. Vamos abordar o undervolting das placas GTX mais antigas, que também oferecem bons resultados. Também terá um momento triste, pois vou explicar por que os métodos de undervolting usados até agora não funcionavam. Alguns vídeos no YouTube ou artigos causavam mais danos que benefícios.
Por isso, este é um conteúdo que você precisa assistir, ainda mais porque vou mostrar para vocês como fazer esse procedimento. Nos chips mais novos, afinal, a série RTX 4000 trabalha com frequências completamente diferentes e tensões muito mais altas. Mas como esses estão pressionados ao limite, o próprio benefício do undervolting pode ser até 2 vezes maior do que nos chips mais antigos. O material estará disponível em 1 semana, a menos que já esteja. Então, você encontrará o link na descrição. Deixe seu like e comentário e até a próxima.